E fala investidor, futuro investidor, beleza? Gustavo da Investir bem aqui. E no vídeo de hoje eu quero te mostrar o que eu evito ao comprar uma empresa. Lembrando que eu vou dar a minha opinião pessoal e não é recomendação de compra nem venda o que eu vou dizer no vídeo de hoje. Eu também não estarei fazendo nenhuma recomendação do que você deve ou não fazer, do que você deve ou não incluir na sua estratégia, mas recomendo que você preste atenção até o último item que eu quero tratar, pois isso pode aperfeiçoar e melhorar ainda mais as suas análises. Então, sabendo que a gente evita, fica muito mais fácil escolher e incluir novos ativos em carteira, pois ativando esse filtro a gente consegue selecionar ativos com muito mais qualidade, facilidade e rapidez. Então fique comigo até o final e bora lá começar com o primeiro item do vídeo de hoje que eu quero trazer a respeito da governança corporativa, que é o primeiro item que eu analiso em qualquer empresa. Então, se a governança corporativa não me dá bons indicadores para me tornar sócio, eu não sou sócio da companhia de jeito nenhum, não compro ações, pois eu tenho visão de longuíssimo prazo, com visão de sócio, manter essa empresa e só vender ela em perda de fundamentos. Então essa é a minha estratégia, e o que eu evito em relação à governança corporativa são ações PN sem tag along. Eu evito ações ordinárias que não têm boa liquidez, e quando a empresa tem units eu fico com o pé bastante atrás. Não é um ponto que exclui completamente, mas se eu vejo units eu passo a ser bastante e muito mais exigente em relação aos outros itens ao analisar a empresa. Eu não gosto muito de ações units, eu vou comentar brevemente o porquê eu evito esses 3 pontos. Primeiro, que PN sem tag along é uma coisa praticamente inadmissível ao meu ver no que diz respeito à governança corporativa, pois isso mostra claramente que a empresa não liga muito para ter acionistas com visão de sócio, e sim ela busca apenas financiadores abrir seu capital para conseguir dinheiro, não pretende diluir o controle, e por isso eu evito me tornar sócios dessas companhias com PN sem tag along. Em relação à liquidez nas ações ordinárias, é algo extremamente importante, pois eu sempre busco companhias que me permitem boas condições para me tornar sócio na ação ordinária, e ter liquidez é o mínimo. Comprar e vender sem preocupação é o mínimo que eu busco nas ações ordinárias com o código 3. Então, se a ação ordinária ela não é muito negociada, eu não vejo uma boa quantidade de negócios sendo fechados por dia, eu já não sou sócio, pois eu sempre busco as ações ordinárias, que são as que mais fazem sentido para mim, pequeno investidor com visão de sócio para longuíssimo prazo. Eu sempre busco as ações ordinárias, mesmo ela tendo um pouco menos de liquidez do que as ações preferenciais, eu busco essas ações, e se elas não têm uma liquidez que me agrada, eu não me torno sócio dessa companhia. Se eu não consigo ver a ação ordinária com uma boa condição para eu me tornar sócio, eu evito essa empresa. E a unit justamente atrapalha nesse segundo item. Quando existem ações units, elas acabam praticamente com a liquidez da ação ordinária. A unit nada mais é do que um pacote de ações na qual você leva uma ação ordinária e um monte de ação preferencial junto. Como eu disse, eu prefiro e quero ter apenas ações ordinárias, e esse pacotão me empurra ações preferenciais. Então eu evito isso, e justamente por existirem units, a liquidez da ação preferencial diminui e a liquidez da ação ordinária cai drasticamente. Então isso interfere diretamente no segundo item que eu falei, que é a liquidez na ação ordinária. Resumindo então essa parte, se eu não vejo boas condições para eu comprar a ação ordinária, eu não me torno sócio. E se eu vejo a PN sem tag along, eu também evito isso aí, porque eu acho um desrespeito com o acionista. Isso mostra claramente que a empresa não liga muito para dar boas condições para outros sócios. A próxima coisa é o histórico de lucros. Se eu não vejo um histórico consistente de lucros, se eu vejo que a empresa deu bastante prejuízos no seu histórico os outros anos, eu já evito me tornar sócio de uma companhia, porque o que eu busco no mínimo de uma empresa, além de boas condições para me tornar sócio, é bons lucros, pois no longo prazo cotação segue lucro, e se você gosta de dividendos, a empresa só vai dar e manter dividendos constantes, recorrentes, de forma saudável, se ela também tiver bons lucros. Então, se eu vejo um histórico de lucros deplorável, eu não vou me tornar sócio dessa empresa de jeito nenhum, pois querendo ou não, o que move uma empresa e que vai te dar bons retornos no longo prazo de qualquer forma são os lucros. Então um bom histórico de lucros é extremamente importante. O terceiro item que eu quero tratar no vídeo de hoje é o setor da empresa. Se é um setor complicado, se é um setor cíclico, eu já fico bastante com o pé atrás. Eu gosto de entender o setor também que a empresa está inserida, ter uma noção geral do que ela faz, eu acho bastante importante, assim como também das concorrentes. Você deve incluir setores cíclicos na carteira, se você for incluir,
uma pequena parcela, pois esses setores só vão se dar bem, as empresas só vão se manter com bons resultados, enquanto a economia se manter estável e crescente. Mas quando vier uma crise, a empresa vai passar por dificuldades, então empresas de setores cíclicos eu costumo evitar ou no máximo manter uma pequena parcela na carteira. Eu, por exemplo, tenho empresas do setor de varejo, mas eu não deixo elas passarem uma porcentagem que faz sentido para mim na carteira. Então eu não gosto de me expor demais a setores cíclicos. Então eu evito ao máximo ter uma boa porcentagem da carteira e muitas empresas de setores complicados e cíclicos. O próximo item é o patrimônio líquido. Eu não invisto em empresas que possuem patrimônio líquido negativo. O que é o patrimônio líquido? É basicamente os ativos menos os passivos da empresa. Se o patrimônio líquido é negativo, quer dizer que a empresa tem mais passivos do que ativos. Então eu não preciso te dizer mais nada a respeito disso. Partindo então para o próximo item que eu evito em uma empresa, é uma dívida muito grande, uma empresa extremamente alavancada. Eu posso abrir exceções, depende do setor também da empresa, mas eu evito empresas que têm a dívida sobre EBITDA maior do que 4. Ou seja, eu evito empresas que precisam de 4 vezes o seu resultado operacional para cobrir a dívida. E se você tem empresas que possuem um grau de alavancagem maior, eu recomendo que você acompanhe muito de perto ou evite aumentar a posição. Aí depende de cada caso, mas eu evito empresas muito alavancadas, pois o risco também é maior. Lógico, o retorno pode ser maior se essa alavancagem der resultados. É claro que sim, mas em períodos conturbados, essas empresas são as mais arriscadas. Então, bastante cuidado com empresas muito alavancadas. Outro indicador que você pode utilizar na sua análise é a dívida líquida sobre o patrimônio líquido e também a dívida sobre o EBITDA, que foi o que eu mostrei, que é o que eu mais gosto, pois essa relação da dívida com o EBITDA faz bastante sentido para mim, sempre evitando, na minha análise, dívida sobre EBITDA maior do que 4. Lembrando que esses indicadores não devem ser analisados sozinhos, sempre em conjunto, e também ressaltando que a dívida sobre o EBITDA maior do que 3 você já tem que abrir o olho, e eu evito maior do que 4. Então vamos seguir para o próximo item no vídeo de hoje, que é o fluxo de caixa da empresa. O fluxo de caixa ele é basicamente dividido no fluxo de caixa operacional, de financiamentos e de investimentos. O que eu gosto de analisar é o fluxo de caixa operacional. Não que eu não olhe os outros, mas o que eu quero tratar em específico do vídeo de hoje, no qual eu evito, é o fluxo de caixa operacional. Se ele for negativo, isso quer dizer que a operação da empresa faz sair mais dinheiro do que entrar no fluxo de caixa da empresa. Isso é bastante preocupante, pois quer dizer que a operação da empresa dá prejuízo, pois quer dizer que a operação da empresa não é tão eficiente, pois o dinheiro sai mais do caixa devido às operações do que entra. Então abra o olho para empresas com o FCO negativo. Outro indicador bastante legal de se analisar a respeito do fluxo de caixa é o fluxo de caixa livre CAPEX, que é o fluxo de caixa operacional, menos o CAPEX, que é o investimento em capital que a empresa faz. Os investimentos que ela usa para se expandir, para aumentar, comprar novos imobilizados, enfim, são os investimentos que a empresa faz nela mesma. Então, com essa relação do fluxo de caixa operacional menos o CAPEX, a gente chega no FCL CAPEX, que é o fluxo de caixa livre CAPEX, que é um indicador que é muito importante que esteja positivo, pois isso mostra que as operações da empresa, menos os investimentos que a empresa faz nas suas próprias atividades, é maior do que zero. Então isso mostra que no fim das contas a empresa ainda tem um caixa positivo. Lógico, quando a empresa está se expandindo, ela pode ter o CAPEX maior do que o fluxo de caixa operacional. Mas, novamente, é necessário que você abra o olho e fique bastante atento a esse alto investimento que a empresa está fazendo. Mas, em relação ainda ao fluxo de caixa operacional, se ele for negativo, eu evito de verdade. Agora, em relação ao fluxo de caixa livre CAPEX, se for negativo, quer dizer que a empresa está se expandindo, está investindo bastante nela mesma. Isso é o que tende a acontecer. Então é muito importante você abrir o olho. E agora vamos falar do último tópico que eu quero falar no vídeo de hoje. Bom, então o último tópico que eu quero falar no vídeo de hoje são as margens na empresa. A margem é extremamente importante, pois empresas com margens apertadas costumam ser bastante complicadas, pois muito dinheiro é perdido na operação da empresa. Desde a receita até o lucro líquido, muito dinheiro vai embora. Quanto maior for as margens da empresa, melhor será. E muito cuidado com empresas com margem extremamente apertada, pois elas costumam passar por complicações mais facilmente, mas óbvio que existem outras variáveis também a respeito disso.
Então se você gostou do vídeo de hoje, deixa seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Eu tenho aqui na descrição o link do meu material completo sobre investimentos, tratando desde o absoluto zero até investimentos no exterior, e também do meu e-book gratuito para você que é mais iniciante. Também me siga no Instagram, pois lá eu posto conteúdo de extrema qualidade sobre investimentos e finanças diariamente. Espero que você tenha gostado do vídeo e que você complete a sua análise com alguma coisa. Até o próximo vídeo e fui!